E aí galera, da Mesa Ligna, estamos de novo aqui com mais um vídeo no canal. No vídeo anterior, vocês viram que eu gravei sobre 5 personagens que eu mais admiro no Novo Testamento. Então agora nessa vez, nesse vídeo, eu vou estar tratando de 5 personagens que eu mais admiro no Antigo Testamento. Valendo lembrar que, como eu falei, não é um top, eu vou colocar como primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Igual eu fiz no vídeo anterior. Porém, valendo lembrar que não é um top, é apenas uns 5 personagens e eu não é assim, de um é mais homem de Deus do que o outro. Não entendam isso, gente, porque de fato não é isso. Tá? É simplesmente 5 personagens que mais admiro, é minha opinião. Minha opinião sobre cada um deles, de todos eles abrangindo, de todo o Antigo Testamento, de todos eles ali. Então, bora para esse tópico. Vamos lá. Em quinto lugar, gente, eu vou botar um cara que eu gosto muito dele, Daniel. Cara, Daniel simplesmente é sem palavras, vamos colocar assim, o cara ele entendeu. Ele teve uma revelação acerca do final dos tempos que Deus preparou para ele de uma maneira assim tremenda. Cara, eu vou te revelar um negócio que ainda não revelei para ninguém. Eu vou te mostrar um negócio que ninguém sabe. Eu vou te revelar. Pum! Pegou e revelou para ele. Mas por que Deus revelou isso para ele? Ah, porque ele era bonitinho, tinha olho azul? Não, gente. Deus revelou isso para ele porque ele tinha postura. Porque ele verdadeiramente entendeu quem era Jesus na vida dele. Apesar de Jesus ainda não ter vindo, mas vamos assim dizer, ele entendeu quem era Deus na vida dele. Daniel tá no exílio de 70 anos da Babilônia, tá? Junto com alguns outros profetas que também, alguns deles vão estar citando aqui no top, alguns não, talvez como menção honrosa. Mas vamos lá. Outras pessoas que estiveram também presas no meio do exílio da Babilônia, presos não, que estiveram nesse contexto todo ali, um é Isaías e outro é Ezequiel. Mas, como eu falei, vou estar falando nesse quinto lugar, que é o Daniel. Então, Daniel é preso, é levado fora e vai para Babilônia. Imagina, o cara tá num local longe da sua cidade, longe da sua pátria natal, mais um monte de coisa, cheio de postigos, cheio de um monte de coisa. Só que Daniel era inteligente, Daniel era sábio, Daniel era uma pessoa notável, vamos assim dizer. E o rei, então, mandou separar algumas pessoas. E Daniel estava no meio desses separados. E disse para o dá do meu melhor aqui, dá dos meus manjares, dá para esse povo aí. E nesse período, Daniel ficou ali junto com... Ela acabou criando mais 3 amigos, né? Que, no caso, é Sedraque, Mesaque e Abednego, que é o nome deles da maneira babilônica. Mas tá lá na Bíblia, em Daniel capítulo 2, o nome deles completinho. Assim como também Daniel ficou chamada de Belsassar, né? Mas enfim. E lá Daniel conversou com o eunuco e disse, cara, por 10 dias, faz o seguinte, vamos fazer uma diferença. Por 10 dias, eu não vou comer os manjares do rei. Tu me traz isso, e dá os manjares do rei pro povo. Aí o eunuco viu que ficou meio assim e tal. Tá, eu vou fazer isso. E fez. E ele viu que esses 4, no caso, que escolheram isso, estavam mais formosos, estavam melhores que aqueles ali. E optaram por não escolher os manjares do rei. E então o eunuco botou todo mundo a comer aquilo que Daniel estava comendo, no fim vai todo o contexto. E depois Daniel foi encontrado junto com Sedraque, Mesaque e Abednego como um dos mais sábios do reino. E várias oportunidades os caras tiveram para tentar Daniel. Eles disseram, se dobra diante dessa estátua, senão você vai morrer. E não sei mais o que, lá. E sempre foi tentar Daniel. A ponto de botar Daniel na cova dos leões. A passagem está lá em Daniel capítulo 6, que todo mundo conhece, né? Todo mundo leu. Então, cara, mas Daniel não se prostrou. Daniel não se deixou levar por isso. Não se deixou levar nem com a vida dele em risco. Então, Daniel escolheu servir a Deus. Então, por todo esse contexto, por todas essas escolhas que Daniel teve em estar na Babilônia e não se deixar influenciar pela Babilônia, e sim ele ser um influenciador na Babilônia, eu coloco ele em quinto lugar. Beleza? Vamos ao meu quarto lugar. Meu quarto lugar também dispensa um pouco de comentários, né? Eu coloco Moisés. Cara, aí os caras vão dizer, o cara tá botando Moisés em quarto. Vamos botar um pouquinho, vamos chegar um pouquinho aqui. Moisés, bota ele em quarto lugar
Cara, Moisés teve uma importância tremenda. Moisés escreveu o Pentateuco. Para quem não sabe, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Moisés escreveu os 5 livros na revelação que Deus deu para ele. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés pegou o povo de Israel que estava preso durante 400 anos no Egito e libertou eles. Ouviu a voz de Deus, foi chamado amigo de Deus, tá? Diz o pessoal que ele viu Deus até pelas costas e teve um encontro com a sarça ardente, subiu em cima do monte, dedo de Deus escreveu as tábuas da lei lá, tudo certinho. O cara teve um encontro com Deus, assim, muito profundo, uma intimidade tremenda com Deus. O cara pega o cajado, bateu, abriu o mar. Então, como eu falei, ele dispensa comentários. Foi um homem que ele entendeu o chamado dele. Demorou um pouquinho, demorou uns 40 anos mais ou menos para entender o chamado dele. Demorou um pouquinho, entendeu o que ele veio, o porquê que Deus tinha separado ele, entendeu todo esse contexto. Mas também, quando ele entendeu, ele pegou e foi. Né? Ele pegou e foi. Então, ele é um exemplo a ser seguido. Tá? Gosto muito de Moisés do Antigo Testamento. É um homem que, como eu falei, se não fosse... Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia numa revelação dada por Deus. Então, ele era uma pessoa que gastava tempo com oração. Ele gastava o tempo dele com Deus. Tem uma passagem que fala que ele disse que quando desce da montanha tinha tanta glória no rosto dele que ele teve que botar um negocinho no rosto pro povo não se assustar. Uma telinha no rosto para cobrir. Então, esse é Moisés e esse é meu 4º lugar. Bom, galera, agora vamos indo pro pódio. 3º lugar, cara, minha medalha de bronze, Davi. Davi foi um rei excepcional. Teve suas falhas como qualquer homem, teve. Tá, teve, mas nesse momento não é isso que eu vou tratar isso aqui no tópico. Tá? Mas Davi foi um rei sensacional. Ele reinou sobre as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel reconheceram Davi como rei. Tá? Não só a maior tribo, que era o caso da tribo de Judá na época, mas as 12 tribos de Israel reconheceram Davi como rei. O que já é um fato... imagina, as 12 tribos... Não, esse é meu rei, esse é meu rei, esse é meu rei. 12. As 12 tribos disseram, esse é nosso rei. As 12 tribos honraram Davi como rei. Davi, ele entendeu o quesito adoração, como poucas pessoas entenderam na Bíblia. Inclusive até no Novo Testamento, mas já no Antigo Testamento, Davi já foi uma das poucas pessoas a entender isso. Davi conseguiu entender, encontrar um local de arrependimento. Ele tem várias citações onde ele fala acerca do Messias. Salmo 51 é um deles, e vários outros aqui, que daí já é um contexto mais teológico. Mas várias outras passagens, Davi também acaba citando um contexto do Messias. Acaba citando o contexto de Jesus vindo ainda. Então Davi teve uma revelação tremenda ainda, já no Antigo Testamento, acerca de várias coisas que iriam por vir ainda, vamos assim dizer. Então eu também coloco Davi como meio que quase um profeta messiânico, porque ele fala muita coisa dentro dos Salmos e dentro de toda essa história dos Salmos escritos por ele. Davi, o cego olha para ele, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então Davi merece estar no meu top. Bom, galera, medalha de prata. Vamos para a medalha de prata. Aqui é uma decisão bem cruel, mas eu vou colocar em segundo lugar um cara que eu admiro bastante também, apesar da viagem dele ali, uma parte, mas enfim, é Elias. Gente, Elias, o tesbita. Cara, esse cara foi um profeta tremendo, cara. Ele pegou Israel num período que Israel estava virado num alho, né? Israel estava mais para lá do que para cá, Israel não queria nem saber de Deus, tá? Levantado altar a não sei quantos ídolos e mais de 700 ídolos, vários demônios, adorando vários demônios. Israel estava com um rei que não servia a Deus, tinha uma rainha que era só Jesus na causa, e olha lá, né? Que era Jezabel. E todo esse contexto, Elias se levanta, Deus fala com ele, ele fala, não vai chover. Ele se levanta, fala isso, daí o pessoal viu que não choveu, Deus mandou não chover, não vai chover.
levantou todo um rebuliço tal, e o povo queria a cabeça de Elias e tal. Aí Elias chegou e falou, peraí, vamos fazer um negócio, peraí. Vamos resolver isso de uma vez. Chamou os caras, os profetas de Baal, falou, vamos fazer o seguinte, vamos decidir de uma vez essa treta aí. Quem é Deus? Aí pegaram, se reuniram, foram no Monte Carmelo. Eles chegam, sobem no monte e dizem, vamos fazer um desafio aqui. Aí eles pegaram metade de um cordeiro, dividiu metade para cada um, e aquele que responder por fogo a Deus. Na minha história você sabe, os profetas de Baal clamam, não responde, porque não era Deus. E foi todo o contexto aí, Eliseu vai lá, levanta um altar, pede água, joga água, mas joga água, cara, imagina. Tá um bom tempo sem chover, o cara não pede água. É louco depende. Joga água lá e diz Deus que responder pro fogo, né? Então tá, então Deus, fogo lambe a água, pega os consome do cordeiro e tal. Faz todo aquele rebuliço ali, os profetas de Baal, segue fim. E ali então tu vê um Elias que faz milagre tremendo, cara. Elias pega o povo e vai, não, gente, esse é Deus. Esse é Deus. Então, vamos ter relacionamento com ele, vamos começar a conhecer ele, vamos entender quem ele é, e ele vai nos dar o melhor. Então, esse é Deus. E Elias fez isso diante de toda a Israel. Então, Elias teve uma das poucas pessoas em todo o contexto bíblico que não experimentou a morte, tá? Ele foi assunto aos céus, tá? Aqui que vai uma pegadinha. Ele não foi na carruagem, ele foi no redemoinho. Mas enfim, é só ler lá certinho, vocês vão ver, tá? Mas enfim, ele foi assunto aos céus, uma das poucas pessoas que não tiveram experiência de morte. Outro é Enoque, que não teve. Mas enfim. E agora, gente, falando tudo isso, vamos pro meu primeiro lugar, pra minha medalha de ouro. Cara, minha medalha de ouro, eu vou falar de um profeta. Eu caracterizo ele como o profeta que mais chegou perto da revelação acerca de Jesus, que é Isaías. Isaías simplesmente é fantástico. Isaías, ele, por muitos teólogos, ele é conhecido como o escritor o capítulo dele, o livro dele é tido como uma mini Bíblia, 866 capítulos, e a Bíblia cristã evangélica, valendo lembrar, né, porque a católica tem um crescimento de mais livros, né? Mas a Bíblia cristã evangélica contém 66 livros e ela trata de todo um contexto histórico, mas é o livro que mais tu vê acerca da revelação do Messias, tá? Em todo o Antigo Testamento, Deus nunca teve a oportunidade de se revelar como Pai. Tem lá em Gênesis, onde ele fala porque os filhos do homem se corromperam com os filhos das terras, então Deus decidiu destruir tudo. Em todo o Antigo Testamento, cara, é a única passagem que deixa claro, vamos assim dizer, filho de Deus, até vir o profeta Isaías. Porque o profeta Isaías, ele começa a falar de um Deus como um pai, em um contexto diferente. Ele já começa a trazer uma revelação daquilo que Jesus quis trazer, e Jesus trouxe no Novo Testamento. Ele já começa indo aos poucos, assim, já começa trazendo, ele começa a tentar trazer essa revelação. Aonde que alguém teria audácia de chamar Deus de pai? Isaías, numa posição profética, já falando da vinda de Cristo, ele tratou a Deus como um pai. Até quando ele começa a descrever a vinda de Jesus, ele fala, e um menino nos deu, Isaías 9, tá lá. E Isaías capítulo 6 também trata. Mas lá Isaías 9. E ele será chamado de Emanuel, Conselheiro, Maravilhoso, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Olha que Pai da Eternidade. Então ele já dá uma situação de pai. Então, Isaías é o cara que, pra mim, em todo o Antigo Testamento, é o cara que mais chegou perto do motivo de toda a criação, do motivo do amor expresso do Pai, tá? Do motivo de toda a vida, que é Jesus, tá? E Isaías conseguiu chegar o mais perto possível disso no Antigo Testamento. Isaías descreve quase com perfeição como é que foi a via crucis de Jesus, a via dolorosa, de como Jesus iria passar. Cara, Isaías descreve certinho como ovelha muda levada ao matadouro. Jesus não falou nada.
não se defendeu, ele simplesmente foi. Então Isaías ele descreve Cristo de uma maneira, cara, tremenda. Não tem nem palavras de como falar acerca dessa revelação que Isaías teve. Foi simplesmente uma revelação tremenda. Ele já chega quando ele tem um encontro com Deus, ele já chega ali, Deus, eu sou povo de puros lábios, fui criado em meio povo de impuros lábios, eu sou uma pessoa de impuros lábios. Aí vem Deus, toca com uma brasa no altar, e cara, e ali naquele momento a vida de Isaías foi totalmente transformada e começou a ter uma vida com Deus muito louca ali. Por que eu digo muito louca? Porque tem uma revelação não sei quantos mil anos antes de Jesus acerca de quem era Jesus. Bom, gente, era isso. Esse vídeo já tá um pouquinho longo, mas eu agradeço por você estar assistindo até agora. Deixe nos comentários aí os seus 5 personagens que você mais admira no Antigo Testamento. Cara, e olha que eu deixei de fora muita gente. Deixei de fora Abraão, deixei de fora Isaac, deixei de fora José, deixei de fora Ezequiel, deixei de fora Zacarias, deixei de fora Jeremias, deixei de fora os 50 valentes de Davi, deixei de fora Salomão, deixei de fora muita gente. Então, gente, coloca aí nos comentários qual seria o seu top, qual seria os seus 5 personagens que vocês mais admiram no Antigo Testamento. Era isso, tenha uma semana abençoada, que Deus abençoe.